Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à reunião da Comissão de Trabalho. Presente o vereador Claudinei Marques, o vereador Afrânio e o vereador Gabriel Meuri. Com pauta única, discutir o projeto de lei 19.044/2024. Tem um parecer favorável deste vereador, relator, e foi concedido vistas. Eu consulto aos senhores vereadores se alguém apresenta voto de vista. Vereador Afrânio, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, vereador Dalmo. Meu boa tarde a todos que participam dessa comissão, assessores, departamento legislativo, departamento de imprensa e comunicação da Câmara, vereador Gabrielzinho, vereador Dalmo e vereador Claudinei. Eu vou ler o nosso parecer de vistas e vou, na medida do necessário, tecendo alguns comentários. O projeto é da autoria do prefeito, dispõe sobre a internação humanizada no município de Florianópolis e dá outras providências e leva o número de projeto de lei 19.044 de 2024. Estou aqui lendo o parecer de vista no âmbito da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, cujo relator é o vereador Dalmo. O presente voto de vistas oferece o parecer cuja emenda ao projeto de lei, cuja emenda dispõe sobre a internação humanizada no município de Florianópolis e dá outras providências. Ele teve pedido de urgência urgentíssimas apresentado pelo líder do governo e aprovado em plenário. Em certidão de conferência, a Consultoria Técnica Legislativa certificou a inexistência de legislação municipal e que não tramita outra matéria igual ou similar. A Procuradoria desta Casa, em parecer, concluiu que o projeto de lei é admissível para tramitação na CCJ. Por sua vez, o relator na CCJ apresentou o parecer pela admissibilidade, tendo concedido vistas coletivas, o senhor presidente. Na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, pedi vistas ao presente projeto e passo a apresentar minhas considerações, análise e voto. Lendo o projeto de lei 19.044, que dispõe sobre a chamada internação humanizada no município de Florianópolis, e versa sobre a sua receptividade nas leis federais, 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, e Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga, alterada pela Lei Federal número 13.840 de 2019, e institui o tratamento por meio da internação humanizada de pessoas com dependência química ou transtornos mentais. Logo em seu artigo 1º, a redação do projeto contrai as pessoas com dependência química e com transtornos mentais em uma mesma categoria, de modo a buscar legitimidade na lei de drogas para instituir política de internação para as pessoas com transtornos mentais. Então, aqui há uma profunda confusão. A tipificação das pessoas, elas foram fundidas para ter um único tratamento, quando exatamente deve se separar. Observa-se, portanto, que a Lei Federal 10.216 de 2001, ao dispor sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, considera os seguintes tipos de internação psiquiátrica: a internação voluntária, aquela com o consentimento do sistema de saúde; involuntária, aquela sem o consentimento do usuário, mas a pedido de um terceiro; e compulsória, aquela determinada pela justiça.
Aqui uma diferença fixada entre a internação compulsória e a involuntária no ordenamento jurídico brasileiro pela lei federal, que institui os direitos das pessoas com transtorno mental. A internação compulsória sendo fixada por decisão judicial, enquanto a involuntária é feita por demanda de terceiro, normalmente um familiar, seguida de laudo psiquiátrico. A redação atual do PL, ao assim diferenciar o tratamento para com os moradores em situação de rua, atenta bruscamente contra a igualdade formal disposta no artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, trago apontamento da recomendação conjunta número 1 da Defensoria de Santa Catarina e também da Defensoria Pública da União, apresentado por ambas, onde as duas defensorias, a do Estado de Santa Catarina e a da União, assim afirmam, abre aspas, de qualquer modo, é imperioso mencionar que a internação é um instituto previsto tanto em lei federal, 10.216 de 2001, atinente à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, portanto é uma lei específica, como na Lei Federal 11.343 de 2006, atinente ao tratamento do usuário de dependentes de drogas, uma outra lei federal. Então, uma lei federal trata de transtornos mentais e uma outra lei trata de dependentes de drogas. Motivo pelo qual a sua aplicação prescinde de lei municipal. O que está dizendo aqui? Que é desnecessário lei municipal. Veja que já existe lei federal para ambos os casos. Nos termos do artigo 6º, inciso 1 e 2 da Lei 10.216, a internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário e a involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário a pedido de terceiro. No mesmo sentido, prevê o artigo 23, parágrafo 3º, inciso 1 e 2 da Lei 11.343, considerando o teor do projeto de lei 19.044/2024, verifica-se que o município pretende lançar mão da internação psiquiátrica nas modalidades voluntária e involuntária, como política pública municipal. Na existência de lei federal sobre o tema, fundada na competência concorrente da União para dispor de normas gerais sobre a defesa à saúde, artigo 24, inciso 12º, parágrafos 1 e 2 da Constituição Federal, cabe ao município apenas suplementar, vou repetir, apenas suplementar a legislação federal do que couber. Artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, devendo observar obrigatoriamente os princípios e as diretrizes da regulamentação federal. Todavia, o projeto de lei deixa de observar a legislação federal ao permitir a internação sem exigência da necessidade de esgotamento dos recursos extra-hospitalares, o que se depreende de seu artigo 3º, vez que não arrolou como requisito a comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas previstas na rede de atenção à saúde como condição para a aplicação da medida extrema, desrespeitando o disposto do artigo 4º da Lei 10.216 de 2001 e no artigo 23A, parágrafo 5º, inciso 2º e parágrafo 6º da Lei 11.343, que dispõe. Artigo 4º, abre aspas. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde,
e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam, parágrafo 1º, a internação voluntária. Inciso 2º, será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese comprovada, da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas. Volto a dizer, na impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Parágrafo 6º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Vou repetir. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Por fim, a 9ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital do Ministério Público de Santa Catarina instaurou um inquérito civil de número 06/2024 0000617, dígito 3, com o objetivo de apurar a não especificação de forma clara de seus respectivos dispositivos, se aplicam ou não às crianças e adolescentes menores de 18 anos. Portanto, após as ponderações aqui trazidas, apresento emendas com o objetivo de aprimorar o PL. Eu tenho aqui, então, a íntegra da recomendação conjunta da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que acusa a ilegalidade da proposição municipal, bastante robusta o estudo apresentado pelas duas defensorias. Em um dos trechos eu saliento que, embora nobre a preocupação do município de refletir sobre ações para promover o direito da população de rua portadora de transtornos mensais em situação de abuso de álcool e ou droga, norteando a questão da dependência química como a questão afeta a saúde pública, a solução proposta por meio do projeto de lei 19.044 não é capaz de alcançar os fins a que se propõe, além de violar a ordem legal e constitucional perante o tema, conforme será exposto. E eles apresentam. Portanto, quem está afirmando que a proposta do prefeito viola a Constituição não sou eu. É a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Então, numa passagem que eu considero aqui importante, vou também frisar, diz: desta forma, embora permitida pela legislação brasileira, a internação deve ser aplicada de forma excepcional, como última ratio, aplicável apenas em caso onde todas as modalidades de recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, situação a ser comprovada quando da apresentação de laudo médico, circunstanciado, artigo 6º, 8º da Lei 10.216. Portanto, é um laudo médico que vai dizer que as tentativas de acolher as pessoas tipificadas já não são mais suficientes. Vejam, é um laudo médico. Não é um servidor, como está na lei, um servidor da assistência social, né? O qual indicará de forma pormenorizada todos os tratamentos e alternativas utilizadas para a recuperação da saúde mental do cidadão, até a formação de decisão médica quanto à ausência de outras medidas em meio aberto possíveis para o caso.
Portanto, não sou eu, volto a dizer que estou dizendo, é a Defensoria Pública. Também o inquérito civil, que eu não vou... no final, aqui, a Defensoria Pública reúne um conjunto de orientações, dirigidas, inclusive, ao presidente da Casa, vereador João Cobalcini. Eu vou aqui rapidamente listar. Diz assim: resolve recomendar ao município de Florianópolis, na pessoa do chefe do Poder Executivo, não adotar internação psiquiátrica como política pública em desfavor da população de rua, garantindo-se a prioridade dos recursos extras hospitalares. B. Elaborar protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde. C. Ampliar os atendimentos promovidos pelos CAPs-AD no município. D. Estruturar e fortalecer os serviços referentes à rede, a RAPS. E. Implantar no município serviço residencial terapêutico e residências inclusivas em capacidade apta a atender a demanda das pessoas com deficiência. E assim vai por diante, até vai garantir o atendimento das pessoas em situação de rua, especialmente em sofrimento mental ou dependência química, junto ao serviço ofertado pelo SAMU. E vai aqui todas as recomendações do parecer conjunto. Mas também o Ministério Público faz perguntas que cabe aqui eu repeti-las no âmbito desta comissão. Veja que, inclusive, vou apresentar emenda. Diz o Ministério Público de Santa Catarina, a nona Promotoria de Justiça da comarca da capital, pede a remessa de ofício ao prefeito municipal com cópia integral deste feito, requisitando no prazo de 10 dias, esclareça se o projeto de lei que dispõe sobre a internação humanizada no município de Florianópolis é aplicável para crianças e adolescentes. Há um interesse do Ministério Público em saber. Quem assina, pois não, Aurélio Giacomelli da Silva. Eu não quero interromper Vossa Excelência, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que poderia fazer leitura do seu voto de vista. Sim. Porque eu acho que toda essa documentação está em poder do Executivo e também do Legislativo. Não. Não? Não, ainda não. Ministério Público ainda não. O senhor já teve prioridade. Sim. Não, é que eu sou mais eu sou bastante atento. Sou bastante atento. Obrigado, amigo. Como diz, é preciso estar atento e forte. Então, as emendas que apresento. Modifica o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei 19.000... Aliás, suprime o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei 19.044. Por que suprime? Porque quando tipifica os 3 níveis... O parágrafo 1º fala só das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas não, a lei não se refere, vereador Dalma, olha aqui, ó. É direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ser tratado com humanidade. Mas, no parágrafo 3º, tipifica pessoas com dependência química, crônica, pessoas em vulnerabilidade. Então, o parágrafo 1º só dialoga com o inciso 2º. Pessoas em vulnerabilidade. É direito só de quem está em situação de vulnerabilidade. Em quem está em dependência química crônica, não. E pessoas incapazes de emitir opiniões ou tomar decisões também não. O primeiro e o terceiro não. Então tem um erro estrutural na redação, por isso que eu estou suprimindo, para deixar o direito a todos, os 3, e não só a um deles. Modifica o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. A internação humanizada, parágrafo 2º, possui a finalidade de realizar o atendimento integral, especializado, multidisciplinar, e que oportunize ao paciente, maior de 18 anos, que eu estou tentando colocar uma emenda para atender o inquérito civil, para deixar claro que é só para maiores de 18 anos, o restabelecimento de sua saúde física e mental, a autoestima e o bem-estar. Aí o texto aqui é o igual, né? Eu só incluí maior de 18 anos. Mental, autoestima e bem-estar, ou reinserido ao meio social, familiar e econômico. Uma outra emenda, terceira e modificativa, que passa a vigorar o parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei e diz:
A internação humanizada sem o consentimento da pessoa é admitida a pedido de familiar ou do responsável legal. Ponto. Emenda modificativa. Ao parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei. Nos casos de internação involuntária, deverão ser comunicados o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos de fiscalização. No prazo de 24 horas, ali na lei está 72 horas. Uma pessoa que desaparece por 72 horas, que ninguém sabe onde está, não foi comunicada ao Ministério Público, então eu estou reduzindo de 72 para 24. Todos nós sabemos que é perfeitamente possível essa comunicação. Né? Pode parecer que a pessoa está morta, foi sequestrada, enfim, quanto mais rápido for, melhor, né, para todo mundo, amigos, familiares, etc. Modifica o parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei 19.044, que passa a vigorar com a seguinte redação. Caso os familiares da pessoa em vulnerabilidade residam fora do município de Florianópolis, a municipalidade viabilizará o benefício transporte nos termos da legislação em vigor, visando o restabelecimento do vínculo, desde que reatado o vínculo e consentido pela família e pelo paciente. Por quê? A ideia não é pegar o paciente, tocar dentro de um ônibus, de uma Kombi, manda para a família, mas a família não está informada se essa pessoa está chegando. A família tem um laço rompido com essa pessoa, não vai acolher, vai deixar a porta fechada, aqui você não entra porque já está o rompimento. Então, é preciso que haja nas duas pontas, né? A família lá também que vai receber, que seja preparada para receber a pessoa que o município está oferecendo o benefício transporte. Então, eu trago aqui as emendas para aperfeiçoar a matéria. São 1, 2, 3, 4, 5 emendas, vereador Dalmo. Trago aqui a posição do Ministério Público de Santa Catarina, que acaba de abrir um inquérito civil. Trago a posição da Defensoria Pública da União, conjunta com a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, para auxiliar o debate nesta comissão e a tramitação da matéria nesta casa. É esse o meu posicionamento. Eu trago aqui o meu voto por fim, só para declarar o voto do projeto, que é, o meu voto, inclusive, está no sistema. Eu peço diligência para o Executivo, para que esclareça, inclusive, a pergunta do Ministério Público de Santa Catarina, se alcança crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Obrigado, vereador Afrânio, pelo seu esclarecimento. Vereador Claudinei, nós temos aqui o projeto do relator e o voto de vista do vereador Afrânio. Como vota Vossa Excelência? Vereador Dalmo, como já falei nas comissões anteriores que participamos, orçamento e também o da saúde, diante da necessidade que nós vemos na cidade de Florianópolis, ela está caminhando para um caminho ruim com relação ao acréscimo de moradores em situação de rua que tem vindo para Florianópolis. Então, diante da necessidade, eu voto pelo relatório do relator. Obrigado, vereador Claudinei. Vereador Gabriel Meuri, como vota? Senhor presidente, muito rapidamente, devido aqui ao esgotar da hora aqui, que a gente já está perto da sessão, mas só para deixar claro uma situação, o vereador Afrânio traz vários questionamentos do Ministério Público, com a abertura do inquérito, e também uma recomendação conjunta da Defensoria Pública do Estado e da União, só lembrando que o inquérito ele é um documento unilateral, ou seja, é apenas para recomendar, requisitar determinadas informações, e a recomendação conjunta ali, como se pode ver, faz até um exercício de futurologia, dizendo que não vai dar certo aquele tipo de internação. Então, quem é a Defensoria Pública para dizer se vai dar certo ou não? Desculpa, com todo respeito. Esse projeto foi elaborado a várias mãos, por pessoas técnicas, pessoas qualificadas. Essa Casa Legislativa já se debruçou tanto na questão da constitucionalidade, rebatendo
o que foi colocado aí para a Defensoria Pública, dizendo no sentido de que realmente é constitucional, tanto a Procuradoria quanto a própria Comissão de Constituição e Justiça, e além disso, isso aí é matéria interna corporis, cabe a essa Casa Legislativa legislar, a gente discutir e realmente aprovar, porque o que não dá é para ficar a situação do jeito que está, a gente precisa tomar uma providência, e realmente eu sou favorável e voto com o relator. Senhores vereadores, na verdade, na CCJ, nós acompanhamos o voto do relator, o vereador Catume, e avoquei na Comissão de Trabalho esse projeto, porque entendo que é uma necessidade urgente, essas pessoas estão na rua, e não adianta nós vir com muito discurso, e as pessoas estão sofrendo cada dia que passa, vai mais gente chegando em Florianópolis, e temos que achar uma solução. Então, em função disso, eu avoquei e dei o parecer favorável. Eu concedo também eu consulto ao vereador Afrânio como vota, e acompanho o relator, fico com o seu voto de vista. Não, senhor presidente, como bem descrito pela Defensoria Pública, a situação que nós estamos vivendo em Florianópolis, e não só aqui, é uma situação que não precisa de lei municipal. Nós estamos protegidos por lei federal. Portanto, é desnecessário uma lei municipal. O que não é desnecessário, pelo contrário, é extremamente necessário e importante, é ter políticas públicas por parte do Executivo. A política pública, ela deve decorrer já da lei federal. Desnecessário lei municipal para fazer política pública. É desnecessário lei municipal para fazer política pública. Não vamos confundir. O que está faltando em Florianópolis não é lei. O que está faltando em Florianópolis é política pública para tratar o que já está prescrito na legislação federal. Por isso, o meu voto é ainda pela manutenção do meu voto de vista. Então, fica aprovado com o voto do relator, 3 votos favoráveis e um voto de vista do vereador Afrânio, que ele mantém o seu voto. Então, não havendo nada a tratar, e declaro encerrada a presente reunião.